Aleluia. Pai, obrigado pela grande bênção que você nos dá hoje. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Colossenses capítulo 3. Só quero deixar uma observação aqui. Diz no versículo 16 que este é um dos versículos de memorização que você precisa ter. Aquele é o Bispo Sai. Eu vejo. Uau, de nada. Agora, um dos versículos para memorizar que temos é Colossenses 3, 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, em toda sabedoria, ensinando e aconselhando uns aos outros. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, você ensina com uma canção, você admoesta com uma canção. Amém. Vocês ensinam e admoestam uns aos outros cânticos espirituais. A palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Cânticos espirituais ajudam a palavra a habitar ricamente em você. Quando a Ida cantando sobre Sheila, ela pensando diretamente em Provérbios 6, 7, sobre mulher estranha. São todas citações, são as palavras da Bíblia. Assim, a palavra de Cristo habita ricamente em você. Você é admoestado e ensinado, admoestando com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando em seus corações. O Senhor, Efésios 1 diz, cantem e façam melodia. Vocês estão cantando com graça. Cantar com graça significa que você deve cantar bem. Não pode desafinar. Entende, digo. Cante com graça. Você não pode cantar uma música engraçada. Você deve cantar com graça no seu coração. Não é fantástico? Reconheço a presença dos bispos que estão aqui. Bispo Gó, Bispo Capuz, Bispo Cuna. Tenho certeza de que há mais alguns aqui, mas todos vocês são bem-vindos. Bispo Saquei, claro que é uma bênção. Amém. Hoje de manhã eu disse às pessoas que vieram à igreja que, se o culto fosse longo, elas poderiam ir para outras filiais ou igrejas. Então quero que saibam que aqui não temos restrição de tempo. Para vocês que nos visitam, espero que não seja longo. Estamos felizes, não há estresse. Pergunte ao seu vizinho, você está estressado? Este lugar vai te desestressar e aqueles que não vieram à igreja porque está quente vão perder. Nosso ar-condicionado está chegando muito em breve. Fique de olho em todos que evitaram o calor. Você vai ficar envergonhado quando o ar fresco começar a soprar por todo lado. Agora, hoje à noite é só uma mensagem curta. E o título da minha mensagem é O que há no óleo? O que há no óleo? Êxodo capítulo 30, versículo 23. Êxodo capítulo 13. Agora, além disso, o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma também para ti especiarias principais de mirra pura, 500 siclos, de canela doce, metade disso, ou seja, 250 siclos, e de cálamo doce, 250 siclos também. E depois de cássia, 500 ciclos. E segundo o ciclo do santuário, ILT, break time igual 0,5 SVGT e de todo o azeite, azeitona em rim ou uma quantidade específica. E farás disto um óleo de unguento sagrado, um unguento composto,
ILT, break time igual 0,5 SVGT, segundo a arte do perfumista experiente. E será óleo santo para a unção sagrada. O que tem no óleo? Bem, você pode ver que a resposta está bem ali no versículo 23. Tu deverás. Versículo 23. Toma tu também para ti principais especiarias. Então, quero compartilhar com você sobre as principais especiarias que são encontradas na oliveira, no óleo de unção. O que são as principais especiarias? Principal significa as especiarias mais importantes. As especiarias principais. Agora, sempre que alguém era ungido na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você percebe que algo mudava radicalmente nessas pessoas, certo? E essa mudança radical e profunda que aconteceu com eles e que veio sobre a vida deles é o que definiu totalmente o futuro deles e definiu completamente tudo sobre eles de forma definitiva. Agora, quando se fala em principais especiarias, isso significa que também existem especiarias menores ou não principais. Especiaria fala daquilo que guia, direciona e das coisas principais. Então, o óleo de unção é algo que você deve buscar. Você deve buscar ser ungido. Porque quando você é ungido, grandes mudanças acontecem na sua vida. E os temperos principais são as principais coisas que você deve procurar. Porque é como se houvesse uma pergunta. É como o que está no óleo que, quando foi derramado sobre esse homem, mudou tanto que não conseguimos reconhecer a pessoa. Tudo bem. E assim a Bíblia está cheia de respostas. Então, o que havia no óleo para Saul quando ele foi ungido? 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Então Samuel pegou um frasco de óleo, um recipiente sagrado, e derramou sobre a cabeça dele, em um gesto solene de consagração. Em seguida, ele o beijou com reverência e disse com autoridade: não é porque o Senhor te ungiu para ser o chefe e líder sobre a sua herança, o povo escolhido de Israel? Então, você pode ver aqui uma grande e significativa mudança acontecendo sobre alguém que, antes, era considerado absolutamente ninguém. E você percebe que, porque ele foi ungido, grandes e significativas mudanças vieram para a vida dele. ILT, break time igual 0,5 SVGT. Então espere grandes e maravilhosas mudanças na sua vida por causa da unção divina. Porque há algo nisso, certo? Porque o Senhor te ungiu para ser o chefe sobre a sua herança. Então, liderança é a capacidade de ser o cabeça do líder. Você sabe, quando você é o líder, você precisa saber o que fazer. As pessoas não te dizem o que fazer. Você deve saber o que fazer. E quando você vai para o campo missionário, você está lá em meio que precisa saber o que fazer. Eu me lembro quando tivemos aquele grande e significativo funeral na igreja, quando a esposa do bispo Saki faleceu. Sabe, eu sempre me lembro de estar no meu escritório, no andar de cima da catedral, e, você sabe, eu estava acostumado a ir a funerais onde as coisas já estavam acontecendo e você só participava. Mas eles ligando, perguntando devíamos fazer. Eu era responsável pelo funeral e fazer. Então, o que devemos fazer?
Tudo. Eu tenho que saber. É isso que significa ser o capitão. Você precisa saber. Agora estamos fazendo isso. Essa é a próxima coisa a fazer. É isso que temos que fazer agora. Essa é a próxima coisa importante a ser feita. E é isso que significa ser o capitão. Depende de você o que as pessoas vão fazer. Você vai para frente, eles vão para trás, eles vão para a esquerda, eles vão. Depende de você. E quando você é o capitão da herança, as pessoas dependem de você para saber e fazer o que é certo. É isso que significa ser o capitão. E a unção faz de você o capitão. Ele disse a ele, porque a unção está sobre você. É porque nós o beijamos. Mas o beijo não era o principal, era a unção. Ele disse que é porque o Senhor te ungiu para ser o capitão sobre a herança dele. Sabe, muitos de nós, Deus planeja e destina para sermos capitães. Mas sabe, pode não parecer assim na sua família, mas ser o capitão é saber o que fazer. E você pode ver, em lugares atingidos pela pobreza, que há capitães que não sabem o que fazer. E é por isso que tudo fica largado, desperdiçado. Então hoje, sabe, e eu estou dizendo isso, eu te falei de manhã para não vir aqui esperando ouvir filosofias de homens misturadas com escrituras só para te dar prazeres mentais, ou seja, apenas para satisfazer a sua curiosidade intelectual, e não para te oferecer verdades superficiais. Você não está aqui para prazeres mentais. Você está aqui para prazeres mentais? Para agradar suas vontades? Pingos de escrituras? Ah, não, não é por isso que estamos aqui. Eu não estou aqui para te ensinar networking, alavancagem. Se é isso que você quer, não venha aqui à noite. Não venha. Aqui é espiritualidade e nós acreditamos em coisas espirituais, fé. Como alguém como eu pode ser capitão sobre sua herança? É pela unção. E veja, quando você fala sobre príncipes, é realmente o príncipe, sabe? Infelizmente, ainda tem muitos passos até eu chegar às especiarias principais. Eu quero falar sobre as especiarias principais, as coisas mais importantes na unção. E eu vou te mostrar. O seu trabalho está no óleo da unção. O seu dinheiro está ali. Agora, quando você sair de perto de mim hoje, então você encontrará dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no limite de Benjamim, em Zelza, e ele ainda está lá em Israel. E eles te dirão, as jumentas que você saiu para procurar foram encontradas. E veja, seu pai deixou de se preocupar com as jumentas e está aflito por você, dizendo, o que farei pelo meu filho? Agora repare no versículo 3. Então você seguirá adiante dali e chegará ao planalto, e encontrará 3 homens, um carregando 3 cabritos, outro carregando 3 pães, e outro carregando um odre de vinho. Eles vão te cumprimentar. Depois disso, você chegará ao monte de Deus e isso acontecerá. Quando você chegar ao monte, encontrará um grupo de profetas, e eles profetizarão. E o versículo 6. E o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. Aleluia! Então eu creio que a unção te transforma em outra pessoa. E você começa a profetizar lindamente. Agora, o que há no óleo? Porque é como mágica. Charlie, o cara mudou mesmo. Ele mudou completamente. O que havia no óleo para Davi? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1.
E o Senhor disse a Samuel: Até quando você vai se lamentar por Saul, visto que eu o rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Encha o seu chifre com óleo e vá. E eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois dentre os filhos dele providenciei para mim um rei. Então, o óleo sagrado também veio para Davi, e ele foi solenemente ungido como rei em um momento significativo, conforme narrado no livro de Samuel. Então a questão é: o que há no óleo? Você entende a pergunta que estou fazendo? O que há neste óleo que causa tanta mudança? Amém. Versículo 13. Então Samuel tomou o chifre cheio de óleo e o ungiu no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi até Rama, o principal fornecedor de especiarias. O que veio sobre Davi? O que aconteceu com Davi? É por isso que no Salmo 89 ele se refere a si mesmo como: Tu escolheste um dentre os santos e o ungiste com óleo. Encontrei Davi, meu servo, com meu óleo sagrado. Eu o ungi. Eu o encontrei e o ungi enquanto seus irmãos olhavam. E ele foi escolhido e foi ungido. O que há no óleo? Principais especiarias. Os principais temperos estão no óleo. É isso que está no óleo, principais especiarias. Você vê isso em Lucas capítulo 4. O que havia no óleo para Jesus? Procure por 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, aos necessitados e aos oprimidos. Ele me enviou para curar os corações quebrantados, para pregar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e também para pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Então, quando Deus te unge, o que acontece? O Espírito do Senhor vem, no versículo 19, para pregar o ano aceitável do Senhor. Amém. Então, as principais especiarias são: entendeu? E se você olhar de volta para Êxodo, a primeira escritura que usamos, ele diz: você vai misturar essas principais especiarias e no final você obtém um óleo sagrado. Sim, um unguento sagrado. Um unguento sagrado. Um composto de pomada. Depois da arte de um bolso, ele ficará um pouco mais grosso. Tudo bem, e será um óleo sagrado para a unção. Agora, quando você tem uma infecção ocular, você sabe que há duas maneiras de tratá-la. Tenho certeza de que os oftalmologistas saberão melhor. Sempre há professores por perto. Mas você pode passar pomada no olho. Eles geralmente têm essa pomada de cloranfenicol. Ou você pode pingar colírio, mas a diferença é que as gotas saem. Então, quando você quer que fique mais tempo no olho, você usa pomada. Professores, está correto? Tenho tantos professores por perto. Vejo eles em todo lugar. Então, quando você quer que o negócio fique, você usa, mas é o mesmo remédio. Um é mais grosso e fica mais tempo. Certo? Então é realmente a mistura dos temperos ou seja, vejo alguns dos maravilhosos bispos aqui, a linda irmã Simone e todas as pessoas poderosas. Bispo C.
Todos são bem-vindos e assumam todos os títulos. Pessoas importantes. Agora, a pomada é feita do óleo misturado com as especiarias principais, que são os principais presentes. Agora, quantos querem unção? A unção para estar sobre a sua vida. Então, quando você deseja a unção, você a recebe. É isso que você está realmente buscando. Agora, se você pegar, me desculpe por usar este exemplo, mas não consigo pensar em nada melhor. Então, me perdoem. Vocês entendem exemplos. Se você pegar o sêmen, você percebe que, quero dizer, lembro de um irmão, ele tinha tantas namoradas e tudo mais, mas quando se casou, depois de um tempo, eles não estavam conseguindo ter filhos e tudo isso. Então, acontece que você pega o sêmen para analisar, para ver o que tem. Às vezes falta vitamina C, com o ácido ascórbico simples, que fortaleceria os ductos dos espermatozoides. Um dos tratamentos para infertilidade é a vitamina C. Sim. Você sabe? Sim. Fortaleça as caudas dos seus espermatozoides. Se seus testes de esperma estiverem fracos, a vitamina C é um dos bons tratamentos. Sim, sim. Pode aumentar sua força porque ela ainda tem um longo caminho a percorrer. Como se eles viajassem centenas de quilômetros para o tamanho deles. É como se eles viajassem centenas de quilômetros. É uma jornada muito longa. Então, se eles não forem nadadores fortes, é por isso que você tem milhões e só um consegue engravidar. Porque é uma verdadeira corrida e eles ficam se empurrando o tempo todo para sair do caminho. O mais forte chegou na cena. Havia meninas competindo com meninos. A menina venceu os meninos. Sim, quero dizer, qualquer garota que está viva é uma garota poderosa, porque você venceu 40 milhões de meninos em uma longa corrida para esta vida. Sim, uma longa distância. Centenas de milhas e você foi o primeiro. Foi a primeira vez que você passou em uma prova. Foi a primeira corrida que você venceu nesta vida e você ainda está aqui. Então agora, quando você examina o sêmen, eu me lembro, sabe? E você verifica e não encontra nenhum espermatozoide, nenhum sequer. Isso se chama azoospermia, nenhum sequer. Então, na verdade, é isso, o espermatozoide. Então, espermatozoide é diferente de sêmen. Entendeu? O espermatozoide é diferente. Espermatozoide é como a semente movendo. Você não encontra, mas tem sêmen, sai. Mas por dentro, o que você realmente precisa, o principal, não está lá. E isso é algo que acontece. Algumas pessoas têm essa condição. E se você ficar por aqui tempo suficiente, vai acabar encontrando isso. Sim. Não me deixe dizer algo que você não gostaria. Posso dizer algo e você não ficará feliz. Não é tudo que você faz que é divertido ou leve. O que estou dizendo é que esse é o elemento principal. Sim. Então, quando você fala sobre a unção, quando você entende as coisas, você continua procurando pelas coisas certas. É por isso que hoje as pessoas conseguem coletar sêmen e extrair o esperma, que não pode ser visto, e pegar um em 40 milhões e usá-lo para empalar. Engravidar alguém fora do corpo e colocar de volta no corpo por causa do entendimento do que estão lidando,
mas eles entendem exatamente o que precisam daquela coisa, sabe? Quando você entende com o que está lidando, então pode começar a tirar proveito das coisas. Então, o que estou falando aqui sobre a unção é o que exatamente é o principal na unção. Você está me acompanhando? Sim. Você vê aqui especiarias principais. O principal tempero da unção. Porque antes disso é óleo. Fritar, cozinhar, qualquer coisa. Mas você transforma isso em algo especial, depois em um unguento especial, segundo a arte do boticário. É como a arte especial de fazer remédios, feitos de um jeito especial. Mas o ponto principal é esse. São os temperos dentro dele. A gente adora ungir com óleo. Mas o que você precisa é ser ungido pelo Senhor. Então você pode receber óleo, mas não ser ungido. Você também pode receber óleo e ser ungido. Você tem que se tornar como Jesus, quando ele disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu." Ele tem que ungir você. E quando ele vos ungir, esperai os principais preços. Agora, em Efésios capítulo 4, você vê os preços principais ali. Efésios capítulo 4. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso ele diz, quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém. Uau! Agora ele ascendeu. Mas o que é que ele também ascendeu? E versículo 11. E ele deu alguns apóstolos, alguns profetas, alguns pastores e professores, alguns evangelistas. Esses são os principais dons que você pode receber na unção. Os principais presentes. Esses 5. Essas 5 coisas são o principal presente que você pode receber. Sim. Existem outros temperos, mas os principais, você sabe. Você sabe, e você deve buscar desfrutar ou receber dos principais temperos que caracterizam a unção e até mesmo as pessoas ungidas. Essas são as coisas principais. As coisas principais, os principais dons. Aleluia! Então, à medida que você continua vindo ao culto, à medida que continua ouvindo, você deve buscar ser. Experimentando um dos principais é como apenas semeem o que queremos nele? Queremos a semente se não estiver lá o que você tem. Você só tem óleo, qual é o sentido de ficar oleoso? Você tem que ir e lavar suas roupas se você não tem nenhuma das coisas principais, e essas são as coisas principais, o apóstolo, o povo, o pastor. Ele disse que deu presentes. E todo mundo, toda a igreja, sabe que esses são os principais dons. O professor, tudo depende desses 5 dons. Todos os outros, mesmo que você esteja no ministério de ajuda, você precisa de uma dessas pessoas para ajudar. Você não tem ninguém para ajudar se não tiver um pastor para ajudar, um professor para ajudar, um evangelista para ajudar, um apóstolo para ajudar. É o principal. Então todos devem buscar e almejar o principal dom para atuar nele. Então você está aqui.
Você diz, Senhor, eu quero saber, tipo, eu só me sinto poderoso. Ah, poderoso em quê? Poderoso em quê? O que você vai fazer com esse poder? Poder para quê? O poder é direcionado em 5 principais canais, e cada um de vocês deve buscar ver isso realmente se manifestando de forma prática e sobrenatural. Veja, cada um desses é algo sobrenatural. Vou mostrar para vocês que o apóstolo é sobrenatural. O apóstolo já apóstolo significa ser enviado. Mas eu não quero entrar nas escrituras agora, então vamos olhar de forma geral. O apóstolo é alguém. Quem? Constrói igrejas. Olha, construir uma igreja, acredite em mim, não é pouca coisa, principalmente começar uma igreja. Sim, vamos falar sobre começar. É fácil estar aqui, farol, primeiro amor, todo mundo sabe. Começamos em um galho. Não é isso que eu quero dizer. Estar em um ramo não é o mesmo que ser um apóstolo. Sozinho em um país. Ninguém te conhece e você começa do zero, como o bispo Apache, que eu enviei para Moçambique. Ele também teve que aprender o idioma. Um idioma que você não conhece. E começar zero do zero é 0,0 e começar a construir. Se você está vendo, e é porque as pessoas não buscam poder sobrenatural. Por isso você as envia em uma missão e elas não conseguem cumprir. É isso. Não são, e veja, cada uma dessas coisas tem um correspondente secular, se você quiser. Vamos pegar o apóstolo como exemplo. Então ele é um pioneiro. Ele é um pioneiro. Ele é fundador de uma universidade. Temos pessoas. A Universidade Ashers foi fundada por alguém. Há pessoas que fundam escolas Northridge, Lyceum, Richard, Montessori, Morningstar. São apóstolos, começaram coisas. Alguns fundaram bancos. Desde que estou vivo, vi o Fidelity Bank surgir. A pessoa que fundou o Fidelity Bank é minha amiga. Eu estudava com ele na mesma casa. Outros bancos, DataBank, Disbank, Cowbank. Eu estava lá quando eles começaram. Eles são apóstolos. Eu estava aqui quando o NDC começou como um partido político. NDC não foi em Gana. Estávamos aqui praticamente. Houve o PNDC e depois se tornou o NDC. Então eles costumavam escrever NDC em seguida, com Shakespeare ao lado. Ele é o apóstolo Howling. Estávamos aqui praticamente quando o NPP começou. O que era antes? Não sei o que foi. PFP. PFP. Bem, PFP, o NC, Partido do Progresso, NPP. Mas, de qualquer forma, estávamos aqui quando tudo começou. Não foi como se tivesse começado. Nós estávamos aqui. Existem apóstolos? Então, começar algo não faz de você um apóstolo. Pastoreio, apóstolos, pastores. Você sabe, um pastor é alguém que é pastor, supervisionando. Temos vice-reitores, diretores, superintendentes distritais e também os municípios e outros órgãos. O secretário, como eles os chamam? Chefes executivos municipais? Eles são pastores? Professores? Eles são esses 5 dons? Não profetizam profetas? Veja, você pode prever qual é o nome do homem que sempre prevê eleições. Ben Epson.
Ele é um profeta. Acho que a previsão dele falhou dessa vez. Os bancos têm escritórios inteiros para quê? Previsão financeira. Previsão financeira. Eles preveem que isso vai acontecer. Mesmo quando a moeda vai subir, eles sempre dizem isso lá. Eles são profetas. E depois, evangelistas. Pessoas que dão boas notícias ou novidades. Esses que estão anunciando, fazendo marketing, promovendo TV3, GTV, Giving News, multimídia. São evangelistas. Então há algo sobrenatural. Quando isso acontece com você, você vê que isso começa a te levar para frente. E os temperos principais, você deve ter 5 especiarias principais na sua frente assim. Sempre tive essas 5 especiarias principais diante dos meus olhos. Sim, e ainda hoje, você sabe, eu oro pelos 10 talentos que acredito que Deus me deu. 10 talentos. Não vou dizer 10 talentos. Essas 5 coisas diante de mim. Necessidade cumprir, Deus deu. Pastoreio. Pastoreio. Quero alimentar mais ovelhas e cuidar das pessoas. É sobrenatural. Deus me deu sobrenaturalmente cuidado e interesse. Veja, eu me interesso por coisas que, naturalmente, eu nem deveria me interessar, eu nem deveria saber. Coisas sobrenaturais, desculpe-me por usar a palavra errada, me causam dor. Você entende o inglês que estou tentando falar? Falta de inglês. Falta de inglês. Sobrenaturalmente. Sim, sobrenaturalmente. Estou falando sobre ser um pastor. Quando você está buscando a unção, você não deveria estar procurando por... Seja sério. Você não deveria estar procurando por mim para te ungir. Você é um motor. Você deve estar buscando os principais ingredientes, coisas reais, para que possamos ver o pastoreio sobrenatural. Sim, o cuidado sobrenatural com as pessoas, cuidar das pessoas, cuidar como um pastor. Jesus, você me ama? Alimente minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, a herança do Senhor. Não se trata de ser um mestre pomposo, senhor de sei lá o quê. Vamos lá. Busque o sobrenatural. E ajuntando. As pessoas se reúnem quando você se levanta. Hoje de manhã tivemos quase 5.000 pessoas aqui no culto desta manhã. Elas se reúnem. Sim, sobrenaturalmente. Então você não pode estar orando pelas coisas erradas, olhando para as coisas erradas. Você tem que olhar claramente para ver se esse preço vem sobre mim ou não, incluindo as meninas. Eu sei que muitas meninas recebem o ministério de ajudar, mas estou mostrando para vocês as coisas principais. Então isso deve mostrar que muitas das meninas não são o principal. Algumas são. Algumas são. Para receber um cuidado e amor sobrenaturais, sabe, o principal que posso dizer é, se você não tem amor sobrenatural pelas pessoas, você não é um pastor. Esse tempero não está em você. De onde eu te conheço? Levante-se. De onde eu te conheço? No mundo inteiro, onde eu já te vi antes. Lugar nenhum. Então eu te vi e me importei com você. Como posso não te usar de forma errada, cuidar de você só pelo caminho? Por quê? Porque é sobrenatural. Então, quando você não percebe essas coisas sobrenaturais, pode ser que você já tenha sido ungido 1000 vezes com garrafas de óleo,
mas só posso te comparar a um motor de Toyota cujo óleo do motor está sendo trocado. Mas e a unção de verdade? Mesmo temperos principais é notado em você. Herdar posições de pastoreio. Ser chamado de pastor por alguém. Estou falando de algo sobrenatural. Você é um pastor. Quando um pastor quer evangelizar, se você tem igrejas e um dos pastores quer sair correndo, se ele for de verdade, as pessoas o seguirão. Sim, porque, olha, você pode dizer que estamos na Igreja Internacional Gublico. Eu digo, olha, seja Gublico, de Baljibal ou Igreja Buligabala, esse homem é quem cuida de nós. A gente não sabe do que você está falando. Nós vamos com ele. Então, se você não ensina lealdade, uma vez que a pessoa tenha dons verdadeiros de pastoreio, eles vão segui-lo. As pessoas seguem o seu pastor. As ovelhas seguem o seu pastor. A gente não conhece você, a gente sabe quem você é, mas conhecemos esse homem, a gente conhece a voz dele, todo dia ouvimos ele. Fique atento às especiarias principais. Agora, a graça de começar. Olha, eu vim para o primeiro amor. Ok, recomeçar. Sem problema. O arcebispo costumava me dizer o tempo todo, sabe, quando estávamos passando por uma crise em Colegon, ele dizia, não se preocupe, é o que o pai quer, deixa eles derrubarem esse prédio, deixa fazerem o que quiserem, se a unção está com você, Deus está com você, tudo vai voltar, tudo voltará. Ele dizia que quando nos atacavam em Colegon, quando ele se sentava comigo e percebia que eu estava agitado, ele dizia, deixem-nos fazer o que quiserem. Se Deus estiver com você, tudo voltará. Sim, todos voltam. Deixe-os fazer o que quiserem. Se você for preso e colocado na prisão, você é um pastor. Antes eles percebam, a prisão estará fazendo transmissão de televisão. As pessoas dirão, venha, venha a cura. Todos eles virão para a prisão. É como se a prisão fosse como a cidade e aqueles de fora fossem como. Eles virão bem longe. Eles irão para a prisão. É sobrenatural. Sim. Então olhe para si mesmo e pergunte a si mesmo, você tem os pastores? Como esse princípio? Como se fosse um princípio. E começa no coração. Certa vez, 2 pastores falaram comigo. Ele disse, sabe, ele estava em um país. Não se preocupe com o país. Pode ser este país, aquele país, qualquer que seja. Mas ele não estava em Gana, mas ele era de Gana. E ele estava falando sobre as pessoas. 2 pastores diferentes, um em Gana e um fora de Gana. Mas ambos são ganeses. O que está fora de Gana disse a mesma coisa que o outro disse. Ele disse, essas pessoas, elas são Samuel. Ele estava me contando, eles estão realmente em algum lugar, entende? Eles são assim, assim e assim. Depois o outro, também a mesma coisa. Ele disse algo parecido, mas ele estava em uma região de onde não era. E dentro de Gana, ele disse a mesma coisa. Para ambos, digo, olhem. Até que você goste das pessoas a quem você é enviado, você nunca será um pastor. Sim, você tem que gostar deles e amá-los genuinamente, não por dinheiro. Se você ouvir, verá que há muitas pessoas aqui. Ganeses têm nigerianos aqui. Ganeses falam da Nigéria. Nigerianos falam dos ganeses. Se ganeses falarem sobre nigerianos, ouvirão, eles são assim, fazem isso, fazem aquilo. Se você ouvir o bispo Oyedepo pregando na Nigéria para a sua congregação, você vai ver um homem que enxerga o povo dele como o melhor povo. Ele não vê o povo como se estivesse fazendo algo errado. Não, 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 não. Ele ora por isso.
Você nem sabe de que país ele está falando. Ele diz: vocês são o melhor povo, trabalhando para Deus. Como Deus vai abençoar? Ah, maravilhoso, lindo. Olha, você nunca vai conseguir ter essa graça. Começa assim, binóculo olhando direto para o seu coração. Se eu te mandar para a Nigéria e você não amar a Nigéria, vai ficar lá como pastor, mas não vai conseguir romper. Tem que gostar do povo. Você tem que amá-los. Um bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nesta igreja, gosto das pessoas e das crianças. Eu escrevo músicas para você. Você não consegue ouvir as músicas. Já passamos doses queridas há muito tempo. Você verifica a minha idade e verá. Mas eu escrevo músicas para vocês porque sei que eles são um casal incrível. Casado. Terminamos um relacionamento há muito tempo. Há muito tempo. Agem me pediu em casamento. Ó irmão, irmã, vai ficar tudo bem conosco. Case-se comigo. Eu me casei há muito tempo, quase 30 anos. Não escute amigos. Sim. Você não consegue deixar de perceber isso. Se você olhar, você vê. Eu não preciso de nada de você. Eu preciso do seu carro. Eu não preciso do seu carro, seu dinheiro. Você não tem carro, seu dinheiro, seu. Eu conheço você. Mas você pode ver, você pode ouvir isso nas orações. Eu tenho rezado por minhas orações são, eles estão levantando você acima das nuvens escuras que tentam engolir suas pernas. Você precisa verificar se uma das principais especiarias chegou até você. Sim, caso contrário, é apenas algo que você está fazendo. Veja, cada grupo de pessoas tem um jeito de fazer as coisas acontecerem em Uganda ou no Quênia. Vá para a África do Sul. Vá para o Zimbábue. Vá para a Gana. Venha para Camarões. Você verá características diferentes. Se perguntará que tipo de pessoas são essas, até que Deus, de forma sobrenatural, faz você gostar. Você ama as pessoas. Pensa, eu não sei de suas coisas. Se eu te contar coisas, vai se surpreender. Eu ajo como se não soubesse, trabalhando. Sei coisas. Você está prestando atenção nas especiarias? Começa a rezar. Senhor, o óleo está sendo derramado sobre minha cabeça, mas não estou apimentado. Quero dizer, quem é picante? Vamos ao ensinamento. Aquele dia em Suão, em junho, 1980, ele disse, a partir de hoje você pode ensinar. Foi quando, veja bem, houve um download de um tempero sobrenatural para ensinar. Sim. E é isso que estou fazendo. Isso nunca deixa de me surpreender. Quando encontro pessoas ouvindo o podcast, minha pregação. Quando me vejo, uma das coisas que eu não gosto é quando me ouço pregando. Desliga. Eu sei que algumas pessoas gostam pregando, mas para mim é difícil. Sabe, estou sempre contando algum tipo de história. Percebi que está funcionando. Não dizem poder nisso. Te digo, tem algo que não é natural. Sim, às vezes as pessoas dizem, fui tão abençoado por essa mensagem. Penso comigo mesmo, sério? Conheço outras mensagens, mas essa não acho deveria se sentir abençoado. Tem algo nisso.
um tempero, um poder, algo no óleo. É verdade. Você vê pessoas mudando todo o destino delas. E eles dizem que eu desisti de tudo. Estou me entregando ao Senhor. Há poder. Sim, há poder. E veja, você deve procurar estar com você. Então, dizendo, não quero que você procure ser oleado. Quero que você busque a unção. Principal, 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 principal. Ensinar. A partir de hoje, você pode ensinar, sim. Quando você olha meus livros, você vê isso. E uma das coisas que você percebe é que o título do livro é provavelmente um dos únicos títulos. Você pode ver isso. Este é provavelmente um livro estranho, este que te deixa. Sim. Quero comece atento sinais. Veja, sinais pastor, rebanho aumenta. Sabe, quando eu tinha vacas, elas nunca viraram muitas. Elas nunca viraram muitas. Um dia eu tomei uma decisão, vou matar todas vocês. Veja, um bom pastor não se levanta e mata tudo que você está olhando, mesmo quando está frustrado. Então eu percebo que as coisas podem não crescer sob a sua mão, porque o tempero e o dom para as coisas crescerem sob o seu comando não estão. O ensino, quando a unção para ensinar está realmente sobre a sua vida, você vê vidas transformadas e verdadeiramente impactadas. Você vê sinais. Decidi fazer um teste porque vi Rick Joyner escreveu seu livro. Havia 2 árvores no jardim, publicou Estados Unidos. Disse quando publiquei, li o prefácio dos livros. Quando publiquei havia 2 árvores no jardim, começou a receber convites para falar em igrejas. Eu disse, será que alguém vai me convidar sem nunca ter me visto antes? Apenas por ler meu livro. Isso aconteceu. Convidado à Alemanha. Era uma igreja enorme. Fulano e Beltrano já foram. Quando cheguei, um dos membros disse, li seu livro. Vi seu livro. Eu li. Fui convidado. Esse lugares estranhos diferentes. Fui convidado. Eles nunca me viram antes. Nunca. Só lendo um livro. O poder de um livro. Sua passagem para a Alemanha. O ensinamento. Veja, eu quero que todo pastor e todo mundo que tem interesse em trabalhar para Deus mire não nisso. Eu vou derramar óleo. Já teve gente me seguindo com um frasco de óleo. Por favor, me unja com esse óleo. Aí eles me dão o óleo. Eu vou te ungir. Eu disse, olha, não se trata de ser ungido com óleo. Mas as 5 principais especiarias e existem sinais sobrenaturais que mostram que está ali, está funcionando. Convidado de novo. Algumas pessoas são convidadas. Olha, obrigado por ter vindo. Não venha mais. Raramente fui convidado para algum lugar onde não fui convidado novamente. Na verdade, só em 1 ou 2 lugares. Às vezes eu penso nesses lugares e me pergunto, por que vocês não me convidam de novo? Por que vocês não me convidam de novo? Como assim? Porque o que eles estão dizendo é, não nos ligue, a gente liga para você. Não nos ligue, ligaremos quando precisarmos de você. Você será convidado muitas vezes.
Os principais espiões, os principais, você vê, tem mais, a gente fala sobre eles, mas esses são os principais, o pastor, o professor. Você vê, mesmo que você esteja pregando, sabe, eu sempre prego o que as pessoas já pregaram. Não tem muita coisa original em mim porque estou sempre aprendendo com alguém. E venho compartilhar isso com o povo. Você não vai aprender. Eu é que vou estar aprendendo. Você não está aprendendo isso. Eu é que estou aprendendo. Não importa de onde venha, quando esse tempero principal está sobre você, as pessoas conseguem sentir. Elas conseguem sentir. Ensinar. Ensinar é muito poderoso. Ensinar é poderoso. Vou te mostrar Kenefiagem. Ouça essa história. Isso é do Kenefiagem. Ele disse: eu preguei por 9 anos. Tudo que eu tinha era a mensagem evangelística. Ele disse: eu nunca preguei outra coisa. Eu não tinha mais nada. Esse é Kenefiagem, o livro dele. Ele disse: mas eu me lembro de uma quinta-feira à tarde, às 3 horas. O ano era 1943. Eu já estava pregando desde 1934. 9 anos. Eu pregava há 9 anos. Eu não tinha nada para pregar a mensagem. Ele disse: eu estava deitado, atravessei a sala, fui à cozinha beber água, voltava para a sala. Veja, os verdadeiros pastores ficam em casa. Ele disse que trabalhará na casa. Os verdadeiros pastores, pessoas ungidas, ficam em casa. Sim, então ele atravessou. Enquanto eu atravessava a sala de estar, bem no meio do cômodo, algo desceu sobre mim e dentro de mim. Olha, foi como se tivesse encaixado dentro de mim, igual uma moeda caindo dentro de um orelhão. Eu parei na hora, completamente imóvel. Eu sabia o que era. Era um dom de ensino. A unção para ensinar tinha descido profundamente dentro de mim e eu disse: escuta, agora eu posso ensinar isso, agora eu posso ensinar. Esse é o livro do Kenneth chamado Entendendo a Unção? Sim, ele disse, desceu dentro de mim e eu disse: agora eu posso ensinar. Você estava evangelizando há 9 longos anos. Sim, veja, um dos principais temperos chegou e eu quero que você busque isso, sabe? Você entende o que eu estou dizendo? Sim, eu quero que você busque o elemento principal. Esse é o elemento que reúne as pessoas. Isso funciona. Isso gera dinheiro. Isso gera dinheiro. Veja, a falta de dinheiro é a falta dessas coisas. Quando Deus me disse, não pode mais ensinar, meu trabalho já estava garantido. Recentemente, um homem de Paris veio. Pagamos para você fazer sua conferência. Organizamos e pagamos por tudo. Veja, o dom se paga sozinho. A sua pobreza está relacionada à falta dessa coisa em particular. É verdade. Você ainda está aí, sim. Lindo. É lindo. A sua pobreza está relacionada à falta de um desses temperos principais. Ou à sua falta de associação com alguém que tem um dos temperos principais. Sim, realmente, evangelismo. Veja, alguém me enviou um vídeo. Uma vez eu estava pregando em Coligona e comecei a chorar. E eu dizia, me desculpem, eu não tenho nenhuma mensagem. Veja a mensagem da salvação.
Veja, é sobrenatural. Se você me perguntar qual é a sua mensagem favorita, se quiser, venha para uma cruzada. Venha e sente-se em uma cruzada. É aí que você vê e entende. Mensagem de salvação. Eu venho pregando de formas diferentes. Maneiras diferentes sobre a salvação. Salvação pura, salvação pura. Minha melhor mensagem é sobre salvação. Minha favorita. Eu prego sobre lealdade por necessidade de pregar e de lutar ao nosso redor. Mas se você quer saber qual é a melhor mensagem, Cristo morreu por nós. Lindo. Antes da unção evangelística, quando o manto de bem que veio sobre mim, eu achava um desperdício de dinheiro fazer cruzadas. Mas quando esse manto veio sobre mim, não só deixei de achar um desperdício, como passei a ver como a coisa mais importante e urgente, e tenho mais apoio para isso. Sobrenaturalmente. Às vezes, atuando na Zâmbia, Zimbábue, Moçambique, Senegal, Mali, em todo o mundo com pessoas trabalhando lá. Lindo. Receba o principal. Jovens, não precisamos de nomeações oficiais. Precisamos de homens genuinamente ungidos. As especiarias principais estão aí. Você não precisa de sêmen sem espermatozoide. Você pode ter isso 1000 vezes e nunca vai engravidar. Verdade. Veja bem, homem sem o esperma, você pode fazer sexo 1000 vezes, mas nunca, de fato, vai realmente funcionar. Você precisa do elemento principal e essencial e fundamental nisso, o profeta. Veja, é uma das principais e mais importantes e significativas especiarias, os profetas. E agora percebo muito mais profundamente da força profética no meu ensino e na minha pregação. Mais força profética da profecia? Consigo me ver forçando ossos secos a se levantarem. Muitos de vocês são ossos secos e estão ganhando vida à força. Quando prego e ensino, não explicando, declarando, proclamando sobre vocês. Até mesmo esta manhã, quando percebi isso, saudade de vocês, preciso profetizar mais. Louvem as profecias. Sim, sim. E estou lutando contra o espírito. Uma vez eu estava na igreja e disse, receba algo. Havia uma senhora lá atrás que deu o meu nome ao filho. Ela estava do lado certo aqui. Aqui não. Uma injeção em sua alma. Ela não podia ter um filho. Ela teve um filho. Eu sempre me lembro disso. A palavra falada. Sim. Você sabe, há um poder real. Eu estava em uma cruzada. E meu segurança, aquele cara grandão, eu fui até ele e disse, ele deu um mortal para trás. Ele estava lá para proteger o poder que veio sobre ele. Ele deu um mortal. E foi algo no palco. Levou cerca de 8 pessoas para vir. Ele ficou totalmente derrubado. E eu sei que toda vez que estou me movendo no palco, ele fica com medo por causa do que aconteceu com ele. Ele deu um mortal para trás. E ele ficou em coma. E ele foi levado embora. Ele estava lá para... Ele foi totalmente derrubado. Sim, poder sobrenatural. Esses não estão atuando, esses não são atores. Ouvi dizer que tem gente recebendo dinheiro para subir no palco e dizer que foi curada. Assim como alguns, há atores que vêm e dizem, eu estava doente. Eles pagam para que eles venham. Nunca ouvi falar de tal coisa no meu ministério, pela graça de Deus. Poder, por favor. Sim.
Então não estou apenas explicando, mas agora estou declarando. E você deve recebê-los. Receba-os. Há tantos ossos secos. Será preciso um grande poder para transformar os ossos secos em uma pessoa viva. O que fazer com tantos casos e problemas? Quero que busque as principais especiarias da unção. Quando oro sempre nestas 5 linhas. Não vou lhe contar porque não me diz respeito. Eu oro pelo manto de pastor, o poder de construir igrejas. Recentemente, tivemos dados para Gana. As principais igrejas de acordo com os edifícios. Melhores igrejas. Veja bem, você ficará chocado. Você ficará chocado ao ver os números. Não é como você pensa. Embora sejamos um dos principais, você pode ver que é preciso um grande poder para construir do jeito apostólico. James M. Sevan, a grande unção apostólica sobre ele. É impressionante um homem assim, né? Não, você não pode ler uma história sobre ele se não houver um livro sobre ele. Mas as igrejas. Ele tem mais de 1000 igrejas, metodistas, presbiterianas, católicas, pregaram fogo. Pentecostal. É fogo. Verdadeiras igrejas subterrâneas em Gana. Estou falando de edifícios físicos. Ninguém se aproxima. Poder apostólico. Um poder que continua agindo depois que ele morre. Nós o vimos quando estávamos em Ligon. Ele está morto e enterrado. Ele está quebrando. Agora, esses 5 poderes estão disponíveis para aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, a porta será aberta para você. Receba-o. Ande nela. Experimente em nome de Jesus. É o tempero principal e essencial. Que você sempre esteja conectado para um desses principais especiarias. Sim. Esteja conectado. Esteja conectado. Agora ouça. Quero que você busque coisas reais. Estou sempre tentando ver se sou um pastor. Serei eu um professor? Autor? Apóstolo? É verdade ou só estou falando palavras e forçando a barra? É só um título. Se eu estou buscando saber se sou realmente um de verdade, e você? Eu oro e digo, Senhor, este é o número de pessoas vindo se alimentar da grama que estou oferecendo para elas. Esse é o número, nada menos do que esse número. E eu sempre, às vezes, peço desculpas a Deus. Eu voltei com meus problemas. Seu dinheiro está nisso, seu carro está nisso, tudo seu está nisso. O dia em que eu recebi a partir de hoje foi isso. Estou satisfeito para a vida toda. Não preciso ir trabalhar em lugar nenhum. Que trabalho? Para a vida. Meu carro está lá fora. Quando eu acendo a faísca, funciona. Não consigo nem tocar música. Até ar-condicionado. Mas, quando estivermos caminhando, você logo estará dirigindo. Você estará dirigindo em breve. Amém. Em nome de Jesus. É doloroso para os trabalhadores seculares quando nos veem em certos lugares. É verdade. Você está sentado na primeira classe? Você está sentado no negócio? O tempero que é baixado do céu. O tipo de presente. Ela te eleva. Quando vejo pessoas
Não há emprego. Não se pode comparar ser médico com ter a unção de um verdadeiro pastor. Não há qualquer comparação. É como ser um rei e ser funcionário de algum escritório. Verdadeiros profetas desprezam. Olhar. Muitos desses profetas têm visões reais. Visões reais. Você vê pessoas a eles um martelo, onça, eles pendurando em suas casas. Range Rovers. Eles simplesmente despejam presente sobre eles, porque o valor que elas têm para eles é muito grande, e isso pode machucar você. Pode doer, mas isso se chama dor de pele. Dor na pele. Sim. Alguns foram para a universidade, mas alguns profetas nunca foram à escola. Mas é desprezo. Isso faz com que eles te ultrapassem. Você vê pessoas educadas frequentando e obedecendo, ajoelhando-se. Tudo que eles dizem, as pessoas fazem. Com licença, até alguns deles fazem coisas imorais, mas por causa do seu tempero. Porque unção é diferente de pureza. O dom e o chamado são sem arrependimento. Alguns deles estão até fazendo coisas imorais, mas o dom funciona. Hoje marca uma nova e emocionante visão em sua vida, onde você irá procurar as 5 principais e mais importantes especiarias. Comece a olhar. Existe algum profeta real? É por isso que raramente me considero um profeta. Sim. Mas depois de um tempo, você não consegue resistir. O sinal de um profeta que declara isso se cumpre. Porque estou sempre procurando. Eu sou um pastor de verdade? Eu sou um professor de verdade? Eu sou um verdadeiro evangelista? Sim. Você vai carregar pelo menos uma dessas especiarias principais na sua vida. Pai, obrigado pela bênção. Apenas agradeça a Deus agora pela unção, pela bênção das principais especiarias. O que há no óleo para você, Jesus? Senhor, ao chegarmos ao final deste culto, somos gratos. O que tem no óleo? 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 Xandolama, Sadolama, Kabalalabeadea. O que é que tem realmente no óleo? O que é que tem realmente no óleo? Obrigado. Obrigado por nos mostrar. Levante sua mão. Deixe-me orar com você. Pai, eu te agradeço. Você deu alguns apóstolos. A alguns, profeta. A outros, evangelistas, pastores, mestres. Espalhe esses dons. E as pessoas que estão aqui esta noite, daqui a 40 anos, que não haja ninguém que possa contestar o fato de que o dom de Deus, os principais dons, foram depositados em qualquer um destes aqui. No nome de Jesus, olhe os profetas. Toca o coração daqueles que você chamou para serem evangelistas. Unge o entendimento daqueles que chamaste para serem mestres. Toque os corações dos pastores e pastoras.
e fortalece a fronte daqueles que chamaste para apóstolos, para que possam construir e seguir em frente. Que nada os impedirá de cumprir o poderoso propósito de Deus. Senhor, a partir de hoje elevamos nossos olhos e nossos corações. Estamos vendo claramente, Senhor, as principais especiarias. Tocar, receba um toque, receba um toque, receba um toque, o toque do Senhor, que o próprio Senhor te unja, que o próprio Senhor te abençoe, que o próprio Senhor te unja com óleo, com o seu santo óleo de unção, com os principais dons e especiarias. O que tem no óleo? Que você pregue com fervor, que você profetize com ousadia, que você fale a verdade, que você cuide da preciosa herança do Senhor, que você seja como Jesus e diga que Ele me ungiu para pregar o Evangelho. Sua pregação é declarada uma bela e poderosa pregação a partir de hoje. Sua pregação é declarada uma bela e impactante pregação a partir de hoje. Sua pregação é declarada um ensino selvagem e talentoso a partir de hoje. Seu manto apostólico é fortalecido hoje em nome de Jesus. Um poder de viver quarteirão após quarteirão, bloco após bloco, construindo sobre construindo, está sobre você em nome de Jesus. A principal evidência das principais especiarias é declarada a sua porção hoje em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Eu vejo línguas, línguas oleadas. As palavras que saem da sua boca são palavras ungidas. As palavras que saem da sua boca são palavras ungidas. As palavras que saem da sua boca são palavras ungidas. Belas palavras, palavras puras. Seus corações, do seu coração está saindo amor e cuidado. Seus olhos estão ungidos para ver. Seus olhos são poços de visões. Poços de visões. Seus ouvidos estão ungidos. Visões auditivas. Visões do ouvido. Para ouvir as vozes de Deus. A voz do Espírito mesmo. Suas mãos são as mãos de um pastor, esfregando as ovelhas, esfregando as ovelhas. Suas mãos são mãos de cuidado e poder. Suas mãos são mãos ungidas. Vejo a lã sobre o seu pescoço. O manto do pastor, o manto do pastor, o manto do pastor, alimentando as ovelhas. Alimentando as ovelhas. Seus rebanhos estão crescendo. Seus rebanhos estão ficando maiores. Os dons principais são notados na sua vida e ministério. Os principais chamados são notados em sua vida. O profeta, o mestre, o evangelista dedicado e o grande ganhador de almas para o reino de Deus. Você é declarado ungido. O tempero de Deus. O tempero da unção é declarado sobre você. É visível, é perceptível, é palpável. Está lá, está lá, está lá para todos verem. Está lá, o tempero, o presente. Os 5 presentes. Eles estão lá, eles estão lá, eles estão lá. Sim. O que há no óleo? O que há no óleo? Sua fraqueza é coberta pelo óleo. O presente cobre sua fraqueza. O presente cobre suas falhas. O presente toma conta da sua vida. O presente cobre falta de educação, passado e falhas. Provê para você. O
presente te dá dinheiro, algo para fazer, envia a lugares, põe em um carro. O presente te coloca em um avião, o presente te coloca em um navio, o presente te leva além dos mares, o presente te leva mais alto, para cima e até as nuvens. O presente te leva por montanhas, através dos rios, das planícies e desertos. O presente faz você ficar à beira-mar, plantar e florescer. Esse presente faz você comer, viver, florescer, sobreviver. O presente de Deus. O presente de Deus. O presente de Deus. O presente de Deus. Os principais presentes. Os principais presentes. Os principais presentes. Principais presentes. Eles são seus. Eles são seus. Ele deu presentes. Eles já foram dados. Não é algo que você está buscando agora. Eles já foram dados. Portanto, receba-os agora. Caminhe neles. Ele providenciou todas as coisas. Fiel é aquele que chamou, que também fará isso. Obrigado. Daqui a 40 anos, não haverá dúvida ou discussão sobre a sua vida. Se você era verdadeiramente dotado ou não, pois todos verão que uma poderosa e nova geração de ungidos se manifestou na terra hoje. Dê muitas e sinceras e profundas graças. Dê graças. Dê graças. Obrigado. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Podemos nos sentar. Então, por que eu digo 40 anos? Porque leva uma geração inteira para realmente ver um dom em sua plena e completa manifestação. Levaria uma vida inteira para realmente ver o dom em sua manifestação mais plena e completa. Sua vida inteira terá que passar para que você possa realmente ver a plenitude do tipo de dom que lhe foi dado quando os dons estavam sendo distribuídos. Então, fidelidade e absoluta fidelidade será necessária. Persistência será necessária. O coração de um verdadeiro corredor de longa distância será essencial para que você possa cumprir plenamente seu ministério e o chamado divino de Deus para a sua vida e propósito. Anos vão, de fato, passar, às vezes haverá muito pouco para mostrar, mas no final, você finalmente começará a realmente se destacar. Você começará a chegar à frente. Seu ritmo vai acelerar. Você começará a ganhar velocidade. Pessoas que achavam que você era o último vão notar você no meio. Pessoas que te descartaram vão ser obrigadas a ler sobre você. Em vez de ler notícias, você começa a fazer notícia.
Deus abençoará. Eu vejo crianças soldado. Crianças soldados. Eles são meninos, mas eles crescem. Eles usam uniformes, mas eles crescem. Você crescerá, diz o Senhor, e vocês serão servos poderosos na casa do Senhor. Perigoso. Lutando pelo nome de Cristo. A maldade vai aumentar. Maldade. Não haverá país sem maldade e perversidade. Aqueles que viajam em busca de pastos mais verdes encontrar maldade. Mas aqueles que viajam porque o Senhor os enviou, vão encontrar coisas boas para a casa do Senhor. Pare de buscar pastos verdes e comece a buscar o Senhor. Que sua fome e sede sejam direcionadas para o domingo. Busque o dom principal. Teste por ele. Minha alma te pôs à prova em um lugar árido. Pazimo. Palana de Chegabos. Receba-lo. Dom paz induz ambimus em vambem. O que você não busca é o que você obtém. Não procure por isso. Não busque coisas terrenas. Busque coisas celestiais, dons celestiais, e Deus o estabelecerá. Pai, obrigado pela sua bênção sobre todos nós aqui esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Muitos domingos à noite estivemos na igreja, profetizando e pregando muitas e muitas vezes, mas todos aqueles que fazem parte dessas reuniões fazem parte do seu futuro, do seu destino, de tudo que Deus tem preparado e reservado para as suas vidas. Seu destino no Senhor. Dom principal. Dom principal. Dom principal. É só isso que você deve buscar. Dom principal. Não dinheiro. Não dinheiro. Suponha que você tenha muito óleo e não tenha tempero nele, hein? Você tem muito pouco de algo. Você tem muito óleo, mas só uma partezinha de um dos temperos. Você tem muito pouco. Muito óleo e pouco tempero. O seu nível de tempero vai aumentar depois desta reunião. Em nome de Jesus. Amém. Você acredita no futuro brilhante que está sendo prometido no mundo? A nova onda missões. Surgindo missões mundo, até confins terra. Muitos vocês estar países diferentes, lugares diferentes, servindo o Senhor.